Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para contar uma história maravilhosa do poder do nosso Deus, tá? Mas antes vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pelo teu cuidado. Muito obrigada, Deus, porque estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. No meio da angústia, invoquei o Senhor e ele me respondeu. No meio da angústia, invoquei ao Senhor e ele me respondeu. Se encontra em Salmos 118, 5. Eu vim falar, crianças, do missionário Pedro. Pedro, ele vivia pregando, ele vivia falando, ele era servo de Deus. Ele vivia falando, pregando que Jesus era Salvador, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Pedro era missionário, ele falava do amor de Jesus pelas pessoas. Mas existia um rei chamado Herodes que não gostava dos cristãos. Ele maltratava, ele era muito malvado. Então, ele ouviu falar que Pedro estava falando que Jesus Cristo era o nosso Salvador e ele mandou prender Pedro na prisão. Aí, crianças, para garantir que Pedro não ia sair da prisão, ele aprisionou Pedro por correntes, colocou correntes em Pedro e colocou 2 soldados, um de um lado e o outro do outro lado de Pedro. E fora da prisão ele colocou mais soldados para garantir que Pedro não ia fugir, para continuar falando do amor de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, mas só que a igreja de Pedro, a igreja, os cristãos, eles oravam. Sabe, criança, a oração é muito importante para a nossa vida. É o momento que a gente fala com o nosso Deus. No meio da angústia, invoquei o Senhor e ele me respondeu. Salmo 118, versículo 5. Então, chamei ao Senhor para ele me ajudar no meio da angústia e o Senhor me respondeu. Como é que eu posso chamar o Senhor no meio da angústia? Orando, criança, pedindo para Deus vir nos ajudar. E o Senhor vai nos responder. Então, foi isso que aqueles cristãos na igreja estavam fazendo por Pedro. Eles estavam orando para que Deus cuidasse de Pedro na prisão, para que Deus fortalecesse Pedro na prisão. Aí, criança, ele prenderam Pedro, lembra que tia falou, com as correntes, mas Deus, nosso Deus, que tem todo o poder, ele ouviu as orações daqueles irmãos. Ele mandou um anjo para soltar Pedro. E Pedro saiu daquela prisão sem ter nenhum soldado, ninguém visse, e aquelas correntes se soltaram da mão de Pedro. E Pedro ficou livre daquela prisão, Porque os irmãos em Cristo de Pedro estavam orando por Pedro, E a oração é muito importante na nossa vida. Devemos orar pelos nossos amigos, devemos orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos familiares, orar na escola, orar pelos nossos professores. Então é muito importante, crianças, que a gente fale com o nosso Deus em oração. E aqueles irmãos de Pedro, eles oravam. Eles pediam para que Deus cuidasse de Pedro. E Deus cuidou. Deus respondeu às súplicas, às orações daqueles irmãos. E Pedro saiu da prisão sem que ninguém visse. E Pedro foi até a casa de uma mulher, que era cristã, lá da sua igreja. E ela foi abrir a porta. Pedro bateu na porta e ela foi abrir a porta. Ela ficou tão maravilhada
tão feliz que ela fechou a porta, criança, e foi avisar para os outros que estavam lá dentro da casa orando que Pedro estava lá fora. Ninguém acreditava que Pedro estava lá fora, mas Deus operou um milagre através da oração daqueles irmãos de Pedro. E aí todo mundo saíram e viram que era Pedro que estava livre da prisão. Criança, nosso Deus, ele é todo poderoso, não é? Ele escuta nossas orações. Se você estiver precisando de qualquer coisa, peça ao nosso Deus em oração. Mas também é muito importante que a gente não só ore a Deus para pedir, mas também para agradecer, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é o nosso amigo e ele nos ajuda. E a gente devemos agradecer sempre também em oração a esse Deus. Amém? Vamos ler de novo o nosso versículo. No meio da angústia, invoquei ao Senhor e ele me respondeu. Salmos 118, versículo 5. Então, invoque ao Senhor, chame o Senhor em oração e ele vai te responder, ele vai te ajudar. Amém? Tchau e até a próxima, viu? Com outra historinha, tá bem? E a tia ama todos vocês.